Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa sexta-feira, 23 de agosto. Bora conferir os jogos? À 1h30 da tarde, a gente tem jogo pela Bundesliga 2, Hannover contra Hamburger. O campeonato acabou de começar, esse jogo é pela terceira rodada, mas no último campeonato, o Hannover terminou em sexto lugar na segunda divisão da Alemanha. Nos 34 jogos, marcou 39 gols, uma média de pouco mais de um gol por jogo. Já o Hamburger terminou em quarto lugar na última Bundesliga 2 e dos 34 jogos marcou 64 gols, uma média de quase 2 gols por jogo. Quando a gente olha o retrospecto dos dois times, olhando o Hannover em casa, 2-0, 3-2, 3-3, 4-2, 2-1, olhando o Hamburger fora, 7-1, 2-1, 12-0, 1-0, que sai um pouco do padrão, depois 4-0. Então, são times extremamente ofensivos, com uma média muito alta de gols, principalmente o Hamburger, e por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,17 pra gente colocar no boletim. Às 3h30 da tarde, a gente tem jogo pela primeira rodada da Bundesliga, a primeira divisão da Alemanha. Borussia Mönchengladbach contra Bayer Leverkusen. O campeonato acabou de começar, esse é o jogo pela primeira rodada, mas na última temporada da Bundesliga, o Borussia terminou em 14º lugar. Dos 34 jogos do campeonato, ele marcou 56 gols, uma média de pouco mais de um gol por jogo. Já o Leverkusen, atual campeão da Bundesliga, fez história com o técnico Xabi Alonso, terminando o campeonato invicto. Dos 34 jogos, foram 28 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Desses 34 jogos, o Leverkusen marcou 89 gols, uma média de quase 3 gols por jogo. Quando a gente olha o retrospecto dos dois times, olhando os últimos 5 jogos do Borussia, 3-1, 1-0, que sai um pouco do padrão, depois 2-0, 3-1 de novo, 1-0, que distou um pouco. Olhando agora o Leverkusen, 3-2, 1-1, 4-1, 2-2, 2-1. Então, são times extremamente ofensivos, com uma média altíssima de gols, principalmente o Leverkusen. O Leverkusen tem um elenco melhor, é um time superior, tem tudo até para ganhar esse jogo, mas o Borussia não é um time bobo, ele costuma marcar gols em casa e o campeonato acabou de começar. A gente não sabe como está o estilo de jogo do Leverkusen, se ele está no mesmo nível, né, de aproveitamento da temporada passada, e por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,14 pra gente colocar no boletim. Às 3h45 da tarde, a gente tem jogo pela Ligue 1 da França, PSG contra Montpellier. O campeonato acabou de começar, essa é a rodada 2. No primeiro jogo do campeonato, o PSG conquistou uma vitória com 4 gols marcados e o Montpellier conquistou um empate com 1 gol marcado e 1 gol sofrido. No último campeonato da Ligue 1 da França, o PSG terminou em primeiro lugar, né? Dos 34 jogos, foram 22 vitórias, 10 empates e só 2 derrotas. E o Montpellier terminou em 12º lugar. Desses 34 jogos, foram 10 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. E quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando o PSG, os últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Já olhando o Montpellier, dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O PSG tem um time melhor, tem um elenco superior, mesmo com a saída do Mbappé, tem tudo para ganhar esse jogo jogando em casa e conquistar pontos para se garantir na tabela no primeiro lugar. E por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é vitória do PSG. Tá com uma odd de 1,31 para a gente colocar no boletim. E às 4h15 da tarde, a gente tem jogo pela Primeira Liga de Portugal, Farense contra Sporting.
O campeonato acabou de começar, né? Esse jogo é pela terceira rodada, mas dos 2 jogos que já rolaram até agora, o Sporting conquistou 2 vitórias com 9 gols marcados. É uma média até agora de mais de 4 gols por jogo. Já o Farense está atualmente em 15º lugar. Dos 2 jogos que rolaram até agora foram 2 derrotas, com 3 gols sofridos, mas no último campeonato o Sporting conquistou o primeiro lugar. Dos 34 jogos foram 29 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas, e o Farense acabou terminando em 10º lugar. Dos 34 jogos foram 10 vitórias, 7 empates e 17 derrotas. Dando uma olhada no último jogo dos 2 times, que aconteceu agora em março desse ano, acabou ficando 3-2 para o Sporting. O Sporting tem um time melhor, um elenco superior, tem tudo para ganhar esse jogo mesmo fora de casa. O Farense não é um time tão bom assim, ele geralmente fica nas partes de baixo das tabelas da Primeira Liga de Portugal. E por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Sporting. Tá com uma odd de 1,19 pra gente colocar no bilhetinho. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Vitória do PSG com uma odd de 1,31. Jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Bayer Leverkusen, mais de 1,5 gols com uma odd de 1,14. Jogo do Hannover contra o Hamburgo, mais de 1,5 gols com uma odd de 1,17. E vitória do Sporting com uma odd de 1,19, totalizando uma odd de 2,07, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa. O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet. É muito fácil, cara.